Deus ficou em silêncio por 400 anos. Nenhum profeta, nenhum milagre, nenhuma palavra. Gerações inteiras nasceram e morreram sem ouvir sua voz. Mas aqui está o que ninguém te contou. Esse silêncio não foi abandono. Foi o movimento mais calculado da história humana. E quando você entender o que Deus estava fazendo durante esses 400 anos, a forma como você enxerga os seus próprios silêncios vai mudar para sempre. Entre Malaquias e Mateus, existe um buraco negro de 400 anos. A última palavra profética foi uma maldição sobre a terra. E depois disso, silêncio absoluto. Mas esse silêncio não estava vazio. Era o período mais estratégico de toda a história humana. Deus estava movendo impérios, preparando idiomas e orquestrando eventos que tornariam a vinda de Cristo possível. E ninguém percebeu, até ser tarde demais. Malaquias 4, versículos 5 e 6, encerra o Antigo Testamento com uma promessa perturbadora. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E então, nada. Silêncio total. Os judeus esperaram, gerações nasceram e morreram. Nenhum profeta, nenhuma voz divina, nenhum milagre registrado nas Escrituras. O que eles não sabiam é que Deus estava preparando o palco do maior evento da história. Em 332 a.C., Alexandre o Grande conquistou o mundo conhecido em apenas 13 anos. Mas o detalhe que mudou tudo não foi a conquista, foi o que veio depois. Ele unificou o mundo sob um único idioma, o grego koiné. Por que isso importa? Porque quando Jesus nasceu, pela primeira vez na história, existia uma língua universal que permitia que o Evangelho fosse escrito e compreendido do Egito à Espanha, da Grécia à Índia. O Novo Testamento foi escrito em grego koiné. Não por acidente, porque Deus havia preparado esse idioma 300 anos antes. Mas tem mais. Alexandre permitiu que os judeus traduzissem o Antigo Testamento para o grego, criando a Septuaginta. Por volta de 250 a.C., pela primeira vez na história, os gentios podiam ler as profecias sobre o Messias. Deus usou um general pagão para distribuir sua palavra. Em 63 a.C., Roma conquistou Jerusalém. E aqui está o gênio divino. Roma construiu o sistema de estradas mais avançado da antiguidade, mais de 80 mil quilômetros de estradas ligando todo o império. Atos 13, 14, 15 e 16 mostram Paulo usando essas estradas romanas para levar o evangelho a 3 continentes. Mas tem algo ainda mais impressionante. Roma trouxe a Pax Romana, uma paz forçada pela brutalidade militar. Isso significava viagens seguras entre províncias, comércio livre, comunicação rápida. Sem a Pax Romana, o cristianismo teria sido esmagado antes de sair de Jerusalém. Deus usou o império mais brutal da história para proteger a propagação do Evangelho. Durante o exílio babilônico em 586 a.C., algo revolucionário aconteceu. Sem o templo, os judeus criaram as sinagogas. Quando Jesus iniciou seu ministério, havia sinagogas em cada cidade do Império Romano onde existiam judeus. Lucas 4,16 mostra Jesus entrando na sinagoga conforme seu costume. Atos mostra Paulo pregando primeiro nas sinagogas de cada cidade que visitava. As sinagogas eram uma rede pré-estabelecida de casas de oração onde as escrituras eram lidas, debatidas e ensinadas. Deus permitiu a destruição do templo para criar milhares de pontos de pregação espalhados pelo mundo inteiro. E aqui está a parte mais perturbadora de tudo. Os 400 anos de silêncio criaram uma fome desesperada pelo Messias. Daniel 9, 24, 27 havia profetizado há 70 semanas, uma linha do tempo profética apontando para a vinda do Messias. Os estudiosos judeus sabiam que a hora estava próxima.
Por volta de 4 a.C., quando Jesus nasceu, o mundo judeu inteiro estava em expectativa febril. Seitas apocalípticas, como os essênios, se isolavam no deserto esperando o fim. Os fariseus estudavam obsessivamente a lei, buscando sinais. Os zelotes planejavam revoltas para forçar Deus a enviar o Messias. Falsos messias apareciam constantemente. Lucas 3,15 confirma: estando o povo em expectativa e cogitando todos em seus corações a respeito de João, se não seria ele o Cristo. O silêncio de Deus não era a ausência, era pressão estratégica, criando sede espiritual. Então, qual é a verdade oculta dos 400 anos de silêncio? Deus não estava ausente. Ele estava construindo. Ele orquestrou um idioma universal, o grego, um sistema de transporte, as estradas romanas, uma rede de pregação, as sinagogas, uma paz forçada, a Pax Romana, e uma expectativa desesperada, a fome messiânica. Tudo isso para que, quando um bebê nascesse em Belém, o mundo estivesse perfeitamente preparado, e em menos de 300 anos o Evangelho chegasse até os confins da terra. Gálatas 4,4 revela o segredo. Mas quando veio a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Plenitude do tempo. Não um momento aleatório. O momento exato em que cada peça estava posicionada no tabuleiro. E se Deus orquestrou 400 anos de história mundial para preparar a primeira vinda de Cristo, o que Ele está orquestrando agora para a segunda? Os silêncios que você está vivendo hoje podem não ser abandono, podem ser preparação. Se essa revelação impactou você, deixa o like e se inscreva no canal. No próximo vídeo, vamos revelar a verdade sobre os Macabeus, os guerreiros esquecidos que salvaram o judaísmo e estão conectados à festa que o próprio Jesus celebrou, Hanukkah. Não perca!